Vamos continuar esclarecendo sobre as traduções. Salmos 16, verso 6. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Tu entendeu? Salmo de Davi, Salmo 16, é um salmo lindo. Por favor, leia o salmo todo. Ele é pequeno, é um salmo pequeno. Ele tem 11 versículos, tá? E eu destaquei o verso 6 para ilustrar o que eu tô falando sobre as traduções, que eu falei no vídeo de ontem. Então, eu vou repetir o verso. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. O que tu entende desse texto? Não é muito fácil, né? Tu pensar num jovem ou numa pessoa fora do contexto bíblico, evangélico, religioso, entender esse texto. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Salmo 16, verso 6. Essa tradução é a tradução que eu aprendi, vamos dizer assim, quando eu era criança, quando eu era adolescente. É a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Antes da ARA existia ARC. Existia não, ainda existe, tá? Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Quero dizer que tem pessoas que usam novas traduções, mas ainda existe, e muitas igrejas, muitos pastores, muitas pessoas usam a ARA e usam a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. Eu estou traduzindo essas siglas. Olha o que dizia na Almeida Revista e Corrigida. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Por que eu estou falando desses dois textos? De forma alguma eu quero desmerecer essas traduções. O que eu quero dizer é que a vida, ela é dinâmica e a palavra de Deus é viva. E vai havendo uma necessidade, vai havendo uma necessidade de se aproximar das pessoas. E esses textos foram se tornando, entre aspas, por favor, não me interpretem mal, obsoletos, ultrapassados, inacessíveis. E as pessoas viam que era difícil evangelizar, era difícil explicar certas coisas. Mais pra frente, em outros momentos, eu vou falar, tinha textos, falavam assim, concupiscências, chocarrices, jactância, palavras muito difíceis, fora do contexto do dia a dia. Ficava muito recortado, muito específico da Bíblia, da religião, da igreja, dessa linguagem. E por isso houve esse empenho de teólogos, de estudiosos, de linguistas para traduzir, fazer novas versões da palavra de Deus, mantendo sempre
o original, que nós falamos, o hebraico, o aramaico e o grego. Então, vamos continuar exemplificando esse texto. Aí eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Olha só, a terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa. Já não tá mais fácil de entender? NVI, as divisas, NVI, Nova Versão Internacional. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. É bem diferente, né? Aí eu vou na NA, Nova Almeida Atualizada. Então vocês viram que tinha a Almeida corrigida, a Almeida atualizada. E agora tem a Nova Almeida Atualizada. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. NTLH. Essa ninguém mais esqueceu, né? Porque eu te falei várias vezes ontem. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Hoje eu ampliei um pouquinho. Eu trouxe mais 2 versões. Vocês entenderam esse verso agora? Nesse salmo, Davi está falando o quanto a presença de Deus e o próprio Deus é valioso para ele. Que o maior tesouro para Davi é Deus. Que a porção dele é Deus. Que a herança dele é Deus. Que o tesouro dele é Deus. E ele faz uma comparação. Quando as pessoas recebem herança, principalmente nas terras, acontece de dividir, lotear. E aí uma pessoa recebe muita grama, por exemplo, muito campo. Outro recebe muitas árvores, florestas. Outro recebe águas, terras que têm águas. Outro recebe terras que têm pedras, rochas, lajeados. E há entre os filhos, né, entre os irmãos, muitas vezes, uma certa contenda, uma certa rixa, uma certa animosidade quando tu vê que o irmão ganhou uma terra arável, com água, o outro ganhou uma terra que só tem árvore, que tem uma floresta. O que ele vai fazer? Ele vai ter que desmatar, vai ter que abrir clareira, enfim, no contexto agrícola, no contexto daquela época. Davi está dizendo que a herança dele, que a porção dele foi perfeita, foi agradável, foi deliciosa, foi maravilhosa, foi amena. Caem as divisas nos lugares amenos, quer dizer, a parte que tocou para mim é perfeita, é agradável, é maravilhosa, é amena, é algo que qualquer um ia achar muito bom. Qualquer um ia querer aquela minha herança. E essa herança é a nossa herança. Porque não existe herança melhor do que ter Deus. Nós teremos a eternidade com Deus. Esse é o contexto do Salmo 16. E esse verso, seja na tradução que for, ele está nos dizendo o quê? Que a parte que nos cabe, a parte que nos coube é a melhor. Que as bênçãos de Deus estão sempre reservadas para os seus filhos e para suas filhas. O nome que está ali é o nome do filho, é o nome da filha. A herança que nós temos é o próprio Deus. As bênçãos
de Deus sempre nos acompanharão, porque somos filhos e filhos têm herança, e a melhor herança, a herança mais amena, mais agradável, mais maravilhosa, mais deliciosa, mais formosa de todas, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o amor do Pai, que é a presença do Pai. Que hoje vocês possam ver as bênçãos do Senhor seguindo vocês, a herança, o tesouro que o Senhor reservou para vocês nesse dia.